Irmão, sem demorar muito, vamos abrir a Bíblia em Isaías capítulo 45. Vamos ler a palavra do Senhor aqui. Isaías 45, nós vamos ler a partir do versículo 11. Glória a Deus. Deus. Isaías 45, versículo 11. Acharam, irmãos? Amém? Amém. Vamos lá. Diz assim no versículo 11: Assim diz o Senhor, o Santo de Israel, aquele que o formou: Perguntai-me as coisas futuras, demandai-me acerca dos meus filhos e acerca da obra das minhas mãos. Eu fiz a terra e criei nela o homem. Eu o fiz. As minhas mãos estenderam os céus e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Versículo 18. Porque assim diz o Senhor que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez. Ele a estabeleceu, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Versículo 22. Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Amém? Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós estamos aqui nesta manhã para te louvar, e é verdade, Pai, nós já fizemos isso nesta manhã, mas também nós estamos aqui para ouvir a Tua palavra. Pai amado, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, eu te peço que nesta manhã o Senhor venha abrir os nossos ouvidos espirituais para a Tua palavra e compreender a grandiosidade do Teu poder sobre nós e o poder e o Teu controle sobre todas as coisas. Pai, em nome de Jesus, eu entrego a minha vida nas Tuas mãos, porque eu quero ser instrumento do Senhor nesta manhã para falar à Tua igreja. Prepara também, Senhor, os ouvidos, ó Pai, das pessoas que irão ouvir essa palavra, tanto aqueles que estão aqui, quanto aqueles que irão ver pela internet. Pai, em nome de Jesus, o Teu poder é muito grande, nós Te adoramos, ó Pai, nós Te engrandecemos. Venha nos abençoar nesta manhã com a Tua palavra, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Irmãos, nós lemos aqui um pedacinho do livro de Isaías, e nesse pedaço especificamente, até um pouquinho antes, Isaías vem falando sobre a soberania do Senhor, e sobre como o Senhor é poderoso e Ele é grande em ter soberania sobre todas as coisas. E o profeta Isaías vem falando o poder de Deus sobre a nação de Israel, de tudo aquilo que ia acontecer e de tudo aquilo que o Senhor ia fazer com as coisas que iriam acontecer ali. Inclusive nos capítulos anteriores, Isaías menciona Ciro, que é o grande, o grande rei da Pérsia, que ia ser usado como instrumento nas mãos do Senhor para libertar o povo. Essa é uma profecia que foi feita mais ou menos 100 anos antes do rei da Síria aparecer. E então ali nesse livro, Isaías já começa mostrando ali o poder do Senhor em dominar sobre todas as coisas, em fazer com que a vontade dele seja estabelecida e em fazer com que todas as coisas aconteçam conforme a vontade do Senhor. Se você quiser saber mais sobre esse Ciro que é citado ali nos capítulos 43 e 44, vai lá no livro de Esdras e você vai ver logo no começo já falando dele lá, que ele ajudou o povo, fez um decreto para que o povo voltasse para as suas terras. Enfim, não é esse o foco da mensagem, mas o foco da mensagem é tentar entender o que significa o controle de Deus. Então o que eu quero falar nessa manhã, eu coloquei até o tema, vai aparecer aí, o controle de Deus e os propósitos de Deus. Então o que eu tenho que entender na minha vida é que o Senhor tem controle sobre todas as coisas. Você aprendeu assim também na igreja, irmão? Levanta aí a mão quem aprendeu isso. Amém. Todos nós aprendemos que o Senhor está no controle de todas as coisas, mas o quanto que eu acredito que realmente o Senhor está no controle das coisas, o quanto eu realmente acredito que o Senhor está no controle das coisas que eu vejo, de todas as coisas que eu não vejo, e principalmente o quanto eu entendo sobre o controle de Deus na minha vida. Quando nós falamos de controle de Deus,
gera muitas discussões, muitas dúvidas, muitas incertezas. O controle de Deus, propriamente dito, quando a gente diz que Deus ele tem um controle de todas as coisas, isso gera debate filosófico, debate acadêmico, debate teológico, porque é uma coisa que muitas vezes ela não é compreendida, ou gera polêmica, inclusive, quando se fala de controle. Porque até onde vai esse controle de Deus? Será que as coisas que aconteceu fugiu do controle de Deus? Será que Deus tinha o controle, mas então por que aconteceu? Por que isso, por que aquilo? Então as pessoas começam a questionar acerca do controle de Deus. Mas eu, como crente, servo do Senhor, não tenho o direito de questionar sobre o controle de Deus, seja sobre as coisas ou seja sobre a minha vida. Quem concorda aqui que o controle de Deus, ele controla todas as coisas, mas não necessariamente ele interfere todas as coisas em todo o tempo? Não é assim? Ele controla, mas não que ele interfira o tempo todo. Mas nada foge do controle dele. Se ele quiser, ele interfere. Se ele não quiser, ele interfere. Mas o controle dele está lá e está para ser cumprido conforme a sua ordem. Então, muitas vezes, quando nós falamos de controle, essas coisas elas são incompreendidas. Principalmente quando nós olhamos para a nossa vida e chegamos a algumas situações da vida, ao qual nós questionamos, mas por que Deus permitiu? Mas Ele devia estar no controle, irmãos. Esse é o maior erro que nós podemos cometer na nossa vida. Questionar o controle de Deus. Amém? Por que nós entendemos sobre controle? Sobre controle. Quando eu estou no controle, sei lá, do meu carro, e eu estou dirigindo, e eu dirijo muito bem, estou andando ali, então eu chego bonitinho em casa, no trabalho tranquilo, porque eu dirigi bem todo o percurso, ou seja, o tempo todo o carro estava sob o meu controle. Mas no outro dia, às vezes levanta e você vai dirigindo, de repente vem um maluco e bate no seu carro, o seu controle, ou seja, aquilo que você controlava fugiu, você foi surpreendido. Aquilo que você tinha controle, você passou a deixar de ter. No momento em que você foi surpreendido por algo. E assim, irmãos, às vezes a gente acha que a gente tem controle sobre as nossas finanças, controle sobre os nossos filhos, controle sobre a nossa casa. Nós achamos que nós temos às vezes. Não, está tudo sob controle. Quem assistiu o filme do Titanic aqui, ou conhece a história, né? Quando se olha para o comandante, aí comandante, está tudo sob controle? Está tudo sob controle, mas aí aparece um iceberg e afunda o navio. Quer dizer, o nosso controle não é a mesma coisa do controle de Deus, nada surpreende Deus. Não existe nada, nenhuma circunstância, nem você e nem ninguém, que possa ter a capacidade, e nem mesmo fenômenos naturais, que possa surpreender a Deus e possa fugir do controle de Deus. Mas até quanto eu estou preparado para entender isso quando aplicado na minha vida? Isaías 43, 13 diz o seguinte: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Quando nós olhamos para a Bíblia, nós entendemos que as coisas estão no controle de Deus. Mesmo às vezes Ele não interferindo quando a gente quer que Ele interfira. Senhor, me ajuda aqui. Aí o Senhor não te responde. Mas não é por isso que Ele perdeu o controle. O controle ainda está sobre Ele. Está nas mãos dEle. Mas nós muitas vezes questionamos. Quando Deus Ele cria a terra, cria os seres que habitam ela, criou os céus. Veja uma coisa interessante. Quando Deus criou todas as coisas, Ele estabeleceu regra para todas as coisas. A Bíblia diz aqui, nós lemos aqui, que Ele deu ordem aos seus exércitos, aí falando do céu, especificamente dos astros, mas Deus, Ele determinou algumas regras em toda a sua criação, ao passo de que Ele não precisa interferir com o seu controle em todo o tempo. Como assim, irmão? Explique isso aí melhor. Por exemplo, será que Deus em todo o tempo está controlando a capivarinha que nasce ali na represa, todos os dias? Será que cada capivara que nasce aqui em São José do Rio Preto, na represa, Deus está controlando? O que você acha? Não. Ele pode controlar se Ele quiser, mas Ele não precisa, porque Ele já estabeleceu regras na natureza para isso. Olha, você vai crescer e vai multiplicar, isso é uma regra.
Se amanhã ou depois o jovem se aventura aí fora e tem um relacionamento sexual com uma menina e tal, e os dois geram um filho ali contra a vontade de todo mundo, inesperadamente geram um filho, isso está no controle de Deus? Isso é coisa da natureza, isso é regra. Deus estabeleceu regras e essas regras elas serão seguidas. Ele não precisa interferir mais. Será que Deus ele controla cada capim que nasce naquele mato ali da frente, naquele terreno ali? Não, ele estabeleceu regras para que aquele capim nasça nesse lugar, ou em qualquer outro lugar onde tenha o capim. Ele não precisa interferir, porque existem regras estabelecidas. Porém, agora um detalhe importante. Quando você fica doente, quando alguém na sua família acontece alguma coisa ruim, fugiu do controle de Deus, por que Deus não permite? Não, irmão, porque existem regras. Irmão, se você torrar o teu cartão de crédito, você vai se lascar financeiramente. Por quê? Existem regras. Deus não precisa ficar controlando isso. Mas se Ele quiser controlar, Ele vem, controla e faz as coisas mudarem. Ele tem esse poder. Mas nada foge do controle dele se Ele quiser assim estabelecer. Isaías 45, 22. Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Não há outro. Então, quando eu tenho que entender o que é vontade de Deus, o que é poder, o que é consentimento, o que é controle de Deus, para quem que eu tenho que olhar? É para o irmão que está ministrando aqui a palavra? É para o pastor da igreja? É para o irmão obreiro ou missionário ungido, sei lá, o cara mais usado na face da terra por Deus? Será que é para ele que eu tenho que olhar? Quando eu falo de controle de Deus, eu tenho que olhar para o Senhor, é Ele que controla. É Ele que determina as coisas. Então, se eu tenho que olhar para alguém, é para Ele. Olhe para mim e sereis salvos toda a terra e vocês. Mas nós cometemos muitos erros, irmãos, e nós pagamos pelos nossos erros, porque primeiro, nós não compreendemos a palavra, nós não compreendemos o que é o controle de Deus, nós não compreendemos qual é a vontade de Deus, nós não compreendemos a ação de Deus sobre a nossa vida e sobre as coisas que nos rodeiam, nós não entendemos nada sobre as coisas de Deus, e é por isso que nós perecemos. Mas hoje você vai sair daqui mais forte. Eu estou falando uma palavra aqui que você tem pleno conhecimento do que eu estou falando, e já foi falado para você isso na igreja, você já conhece. Mas aqui eu quero que você saia daqui mais firme nesse propósito, de realmente saber que o Senhor tem o controle de todas as coisas, ainda que sejam impostas regras que Ele mesmo determinou. Mas se você olhar para o Senhor, se você buscar o Senhor, Ele interfere com o seu controle e Ele faz as coisas mudar. E é isso que você tem que carregar para a sua vida. Até que limite ao controle de Deus, eu não sei falar para você isso. Mas eu sei que o controle de Deus já começou lá no céu. Quando Ele criou o céu, quando Ele estabeleceu o seu reino, nós não temos nem ideia, irmãos, nós não conseguimos nem mensurar qual é a grandiosidade do céu, onde habita o Senhor. Alguém tem capacidade? O máximo que nós conseguimos é imaginar, pegar os pedacinhos que a Bíblia nos mostra, ali não vai ter choro, o que o apóstolo João viu, que tinha multidões chegando ali no céu, ou que tinha ouro nas ruas, ou que o muro tinha jaspe, que tinha muros. Nós não conseguimos imaginar nada além disso. Nós não conseguimos imaginar a grandiosidade do céu, aonde ficam os anjos, como eles ficam, se é assim, se é assado. Nós não conseguimos, porque nós não temos essa capacidade. É algo que ainda será apresentado e mostrado para nós, e nós veremos com os nossos próprios olhos como é. Mas até então nós estamos aqui imaginando como é. Então veja bem, Deus Ele estabelece coisas lá em cima que foge do nosso conhecimento, foge da nossa inteligência, até da nossa imaginação. Mas Deus estabeleceu coisas no céu. Deuteronômio 33, 26 fala assim: não há outro Deus, ó Jesurum, que significa amado, semelhante a Deus, não há outro semelhante a Deus, que cavalga sobre os céus para a tua ajuda, e com a sua alteza sobre as altas nuvens.
Quando a Bíblia usa o termo aqui cavalgar, do verbo cavalgar, né, ele usa uma expressão que chama rohev, no hebraico, que significa montar. Alguém já montou a cavalo aqui? Eu só na garupa só, nunca pilotei um cavalo. Mas essa palavra é o mesmo sentido de montaria, de você montar sobre um animal e controlar ele. Você vai para lá, vem para cá e você controla esse animal. O sentido dessa palavra, quando diz que Deus ele cavalga sobre o céu, significa que ele está controlando a sua montaria, que ele está dirigindo. Então Deus estabeleceu também regras no céu e estabeleceu o seu controle no céu, antes que existisse o ser humano. Como é que eu quero entender algo que está lá além da minha imaginação? Outro versículo que traz esse mesmo termo. Cantai a Deus, cantai louvores ao seu nome, Salmo 68:4. Louvai aquele que vai montado sobre os céus, pois seu nome é Senhor, exultai diante dele. Tudo que nós pensamos sobre o controle de Deus começou lá. Então Deus controla os principados, as potestades, controla ali os outros anjos, né, os de classe mais inferiores, mas Ele está no controle de tudo. Aí você vai perguntar, mas espera aí, irmão, se Ele está no controle, por que então que Lúcifer o traiu e fez tudo aquilo que fez e hoje está aí atormentando a vida das pessoas e tal? Por que será, irmãos? Fugiu do controle de Deus? O anjo fugiu do controle de Deus? Sabe qual é a resposta para isso? Não sei. Nós vamos entender um dia lá. Mas aqui nós podemos imaginar, juntar as peças, imaginar o que é e tentar adivinhar. Mas o que está colocado para nós é que o Senhor permitiu. Agora, qual a finalidade dessa permissão? Por que que ele não controlou isso? Não cabe a mim responder e nem a você também. Então, mas Deus ele está montado sobre o céu e Ele controla as coisas lá. Amém? Você está entendendo como é que as coisas às vezes parecem malucas ao nosso entendimento? Parece... Paulo já falava sobre a loucura da pregação, né? As pessoas ouvem, como assim? Mas Deus ele está sob o controle de todas as coisas. Aí Deus está sob o controle do universo. Isaías 45:12 que nós lemos lá. Eu fiz a terra, criei nela o homem, eu fiz. As minhas mãos estenderam os céus e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Espera aí. Deus falou com os astros, as estrelas, os planetas, no céu, no firmamento onde Ele colocou todas as coisas. Ele falou, Ele deu ordens. É aquilo que eu falei, Ele estabeleceu regra para todas as coisas, como se fosse ordem. Existe um termo na teologia que vem do latim, chama ex nihilo, que significa do nada. Então, quando nós falamos em criação do universo, esse termo é usado, ex nihilo, do nada. Deus teve o poder de criar todas as coisas do nada. Isso é algo extremamente difícil para as pessoas entenderem. E aí vem as teorias da ciência, a teoria do Big Bang, a teoria não sei do que, não sei da onde, que deu, mas há uma pergunta que ninguém responde. A teoria do Big Bang, que veio uma partícula que explodiu, assim, grosseiramente falando, né, irmãos? Explodiu e através dessa explosão foi gerado todo o universo. E o universo ele está em expansão, então deduz-se que no princípio ele era todo junto. Se o universo está expandido, então significa que no princípio ele estava todo junto. Então, os cientistas disseram que o mundo e tudo que nós vemos nele veio a partir de uma explosão. Campeão. Não duvido que seja assim. Não duvido que seja assim lá no princípio, quando Deus fez mesmo as coisas. A terra era sem forma e vazia, uma explosão, gera coisas que não têm forma, aí Ele foi e lapidou todas as coisas. Pode ser,
Pode ser, por que não? Mas cadê a resposta desse gênio da ciência em dizer o seguinte: quem apertou o botão que explodiu as coisas? Não falam isso. E aí, irmãos? Ex nihilo. Deus fez as coisas do nada. Do nada. Será que você consegue assimilar isso, irmão? Será que você consegue? Deus fez tudo a partir do nada. O nada pode criar alguma coisa? Teoricamente não. Mas Deus fez do nada todas as coisas. É loucura pensar nisso. Você imaginar que, vamos pegar a teoria lá do Big Bang. Ok, imagina que o Senhor, primeiro, alguém teve que colocar essa partícula lá. Deus colocando a partícula lá. Teve que determinar e dar ordem a isso para que explodisse e virasse o universo. Deus deu a ordem para que isso acontecesse. Do nada. Aí eu chego na igreja e duvido ainda de que Deus é capaz de fazer algo na minha vida. Eu chego na igreja e ainda duvido que o Senhor é capaz de mover alguma coisa ao meu favor. Tem pessoas que saem, irmãos, escuta isso aqui, tem pessoas que saem da igreja porque acham que o Senhor não ouviu a voz dele, acham que o Senhor não tem nada para fazer com ele e acham que o Senhor não é capaz. Não vou entrar nisso, mas existe um trilema que é de um filósofo que chama Epicuro. Ele fala sobre onisciência, onipresença e sobre o poder de Deus. Ele questiona essas coisas. Não vou entrar nisso. Então as pessoas são capazes de questionar o que é Deus, o que Deus faz, qual é o controle de Deus sobre a minha vida, se ele tem poder, se ele deixa de fazer, porque ele deixou de fazer. Eu ainda tenho essa mentalidade. Infelizmente, nós temos essa mentalidade. De que eu chego na igreja, irmãos, e eu tenho que olhar para a igreja e olhar para o que eu contemplo neste lugar, a presença do Senhor, e imaginar: o Senhor fez tudo do nada. O que é para Ele, então, resolver o teu problema de dor de cabeça, o teu problema de coluna, ou a tua enfermidade, ou a tua causa material lá de fora? O que impede o Senhor de fazer apenas a vontade dEle? É só isso, irmão, porque se Ele quer fazer, Ele traz do nada. Quando nós vemos lá o exemplo lá dos 5 pães lá e dos peixinhos, tinha um cestinho com pouca coisa, mas Ele fez do nada aparecer mais. Hebreus 11:3. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Vou repetir isso aqui. Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Você está entendendo onde está o erro? Não vou dizer isso, mas onde está o equívoco dos cientistas? Porque ele trabalha com algo empírico, algo que vê. Então eles imaginam que o mundo foi criado baseado naquilo que eles veem, ou naquilo que eles calculam. Mas a Bíblia diz que nós entendemos pela fé que o mundo foi criado não pelas coisas que nós vemos, mas por alguma coisa que estava além daquilo que nós vemos. Então tem essa interpretação de que Deus criou do nada coisas que nós imaginamos que é de um jeito, mas na verdade não é. Ou simplesmente porque o Senhor ele usou uma coisa e criou outra a partir daquela coisa. Também pode ser. Mas a verdade é que o Senhor ele criou todas as coisas do nada. Mas como que eu tenho que encarar essas coisas? Como que eu tenho que ver? Às vezes é difícil até para nós, que é crente, entender. Você imagina quem está do lado de fora. Quando diz que as coisas foram criadas e às vezes não foram criadas daquilo que é aparente,
traduz uma coisa que é muito importante na nossa vida, sobre verdade. O que é verdade? A verdade, muitas vezes, é aquilo que não está aparente. Você olha uma situação e você julga ela baseando que aquilo é verdade, mas a verdade às vezes não é aquilo que você está vendo. A verdade é o que está por trás daquilo que você está vendo. Então, quando você vê um casal brigado e você fala assim, olha, aquele casal ali estão se divorciando, estão brigando, tal, não sei o quê, é uma verdade? É, mas a verdade mesmo, por que isso acontece, está lá atrás. Então a verdade é aquilo que muitas vezes não está aparente. Então as pessoas julgam as coisas e dizem que aquilo é verdade, sem saber que a verdade ela não está aparente. E quando o Senhor olha e fala assim, ó, as coisas foram criadas, não da forma que você vê, ou daquilo que está aparente. Ele foi criado no nada. E só quem tem fé no Senhor consegue acreditar nisso. Quem não acredita no Senhor, quem não segue a Deus, quem não tem nada com Deus, irmãos, não consegue acreditar nisso. Jó 38 é um capítulo que eu gosto demais, demais. Jó 38, em que quando Jó está ali questionando ao Senhor sobre várias coisas, depois você lê lá, e o Senhor vem e responde para Jó e fala assim, vem cá, vou falar com as minhas palavras, tá, irmãos? Vem cá, Jó, responde para mim algumas coisas, se você tem inteligência. Onde estavas tu quando eu fazia a terra? Onde você estava? Ou explica para mim qual é o fundamento que sustenta ela. Você não é inteligente? Então me fala. Aonde as águas do mar, quando elas transbordavam, quem foi que fechou, ou encerrou a nascente dos mares para que ele não transbordasse mais? Quem encerrou isso? Quem fechou a torneira? Responde para mim se você é inteligente. Quem é que tira o raio do céu e manda para a terra? Responde. Quem é que pegou a inteligência e colocou no íntimo? Quem é que deu à mente o entendimento? Responde para mim se você é inteligente. Ou quem fez as estrelas? Quem dá o alimento para o corvo? Responde para mim. Responde aí, irmão. Aonde mora a luz? Aonde mora as trevas? É magnífico, irmãos, porque o Senhor ele pega num profundo, né? E aí? A hora, irmão, não ajuda, né? Bom, então nós entendemos que Deus, Ele está no controle dos céus, o Senhor está no controle do universo, e o Senhor está no controle da história. Se nós olharmos ali toda a narrativa bíblica, nós vemos a história sendo feita e sendo controlada pelas mãos do Senhor. O que é controlar a história? O Senhor pega, vou tirar um pequeno exemplo. Quando o Senhor pega José e coloca no Egito. Se nós estivéssemos lá, nós nunca entenderíamos por que permitiu isso, por que Deus tirou José do meio da sua família e jogou ele lá no Egito, de uma maneira dramática, de uma maneira surpreendente, de uma maneira triste, colocou ele no Egito para servir ali por um tempo. E aí o Senhor, através desse pequeno ato, Ele muda toda a história do povo de Israel. Deus, Ele tem controle sobre a história ou não tem, irmãos? Olha toda a trajetória do povo de Israel e verifica se o Senhor tem controle das coisas ou não tem. Para mim, pessoalmente, a maior prova da existência de Deus é o povo de Israel.
Irmão, você pode falar um monte de coisa de Deus, mas para mim, a maior prova da existência de um Deus poderoso, que está sob controle de todas as coisas, é o povo de Israel e a sua história. Se alguém tiver um mínimo de capacidade, ele pode questionar Deus, mas se ele tiver, ele pode duvidar, mas se ele tiver um pouco de inteligência, assim como Deus cobra ali de Jó, e olhar para a nação de Israel, olhar a sua história e chegar à conclusão seguinte: olha, esse povo aconteceu isso, isso, isso e isso, e esse povo acredita em um Deus, não tem como duvidar. Quando nós vemos lá em 1948, o Senhor acabando de tirar o povo de um holocausto, de uma guerra, onde foram massacrados, e o Senhor vem e coloca eles agora diante de uma situação no mundo, na qual se determina que a partir de 1948, passaria a existir o Estado de Israel. Se eu não vejo o controle de Deus nisso, irmãos, que crente que eu sou? Isaías 66:8 diz o seguinte: quem viu coisas semelhantes? Olha o que ele pergunta: quem viu coisas semelhantes? Pode-se fazer nascer uma terra em um só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Olha o que Isaías falava anos, milhares de anos atrás. E a nação de Israel, ela passou a existir num dia. A partir de hoje, existe a nação de Israel. Se eu não entender que isso é o controle de Deus sobre a história de um povo, não sei o que eu estou fazendo aqui. Deus controla o tempo. Deus controla o tempo, irmãos. Para começo de conversa, Ele criou o tempo, não existia. Ele criou o tempo, as ordens cronológicas, o reloginho. A Bíblia diz que, em um determinado momento da história, se o Senhor não abreviasse o tempo, poucos se salvariam. Quando os meus irmãos de décadas atrás liam isso, eles entendiam sim, claro, mas eles não sentiam o que nós sentimos hoje. Que o tempo está passando muito rápido. É claro que essa profecia, você pode interpretar ela, que é baseado no que estava ali acontecendo com Israel antes da queda do templo, na época de Jesus, mas você pode trazer isso para a época em que, da tribulação, antes da segunda vinda de Jesus, e falar assim: se o Senhor não abreviasse o tempo, poucos se salvariam. Como que funciona isso? Eu vou te explicar. Isso está acontecendo agora, neste exato momento da nossa vida, talvez numa escala menor, mas nós já conseguimos perceber que o tempo está passando muito rápido. Há tempos atrás eu perguntei para o irmão diácono da igreja, falei assim: irmão, ele bem mais velho do que eu falei assim: irmão, é impressão minha, ou o tempo é porque eu estou numa fase da idade assim, assim, assado, ou realmente o tempo está passando rápido? Ele falou assim: não, irmão, realmente o tempo está passando muito rápido. Coisa que eu não sentia na tua idade, mas hoje eu sinto. Agora me explica aí se você tem inteligência. Como é que o tempo está passando rápido se o relógio continua andando na mesma pulsação eletrônica do pulso elétrico, né, da frequência da bateria? Tchac, tchac. Me explica, irmãos, como que o tempo está passando rápido se os pulsos do relógio não mudou? Explica para mim. Deus tem o domínio sobre o tempo. Vai acontecer, você não vai nem perceber, porque isso está no controle de Deus. Aliás, você vai perceber, só que quando você olha para o relógio, você fala: mas o dia continua tendo 24 horas. O relógio continua andando do mesmo jeito, mas como que está passando tão rápido assim? Porque Deus colocou no teu coração esse sentimento, e você está sentindo que o tempo está passando rápido. E vai passar mais rápido.
Os anos que vêm pela frente vão ser mais rápidos ainda. Porque diz assim a palavra do Senhor. E Deus nunca vai descumprir o que Ele diz na sua palavra. E eu já consigo perceber isso. Pode ser que tenha alguém aqui que acha nada, irmão. O tempo está de boa, tá? Não está passando tão rápido assim, não. Mas, irmão, o sentimento é quase que geral. Está passando rápido. Controle sobre o tempo. Controle sobre as nossas vidas. Então, olha lá. Controle sobre o céu, controle sobre o universo, controle sobre a história, controle sobre o tempo. Tudo isso aí é o meu Deus. Controle sobre a vida. Quando eu olho para a história de Jó, que nós já falamos aqui, eu olho Deus lá controlando a vida de Jó. Vem o Satanás e fala, eu posso tocar nele? Ele fala assim, ó, você pode, mas ó, não tira a vida dele não. Se isso não é controle, eu não sei o que é. Então, assim como Deus controlou as coisas que iriam acontecer na vida de Jó, Ele é capaz de controlar a minha e a sua vida. Agora, irmãos, eu venho para uma parte da mensagem que é o seguinte: se Deus tem o controle de todas as coisas, por que Ele tem o controle de todas as coisas? Por que o Senhor, obrigatoriamente, Ele tem que ter o controle sobre todas as coisas? Você pode questionar o seguinte: por que eu estou aqui? Simplesmente o Senhor poderia não ter me criado. Mas por que eu estou aqui? Deus quis que você estivesse. Contenta-se com isso. Ah, eu não pedi para nascer. Deus fez você nascer. Contenta-se com isso. E agora entenda o seguinte: que o controle de Deus sobre todas as coisas, Ele vem para trabalhar sobre algo que é muito importante, sobre a história da humanidade, sobre a história do mundo, história do universo, que é a questão dos propósitos. Não existe propósito sem que tenha controle. E todas as coisas que acontecem nas nossas vidas, por um propósito, ou no planeta, ou na terra, ou seja lá o que for, é por propósitos de Deus. E qual é o objetivo maior da história da humanidade? Eu penso em todas as coisas que aconteceu lá atrás, irmãos. E eu penso onde eu estou hoje. E a pergunta é, por que tudo isso? Porque o Senhor te responde o seguinte: todo esse meu controle que vem lá desde os céus, que passa por todas essas fases, que chega aqui para que o meu controle seja executado, todos os propósitos do meu coração, e isso envolve você, porque os propósitos que eu tenho sobre todas as coisas, é que no final, todas as coisas se transformem em algo maior do que você consegue enxergar, ou em outras palavras, é que no final das coisas, o objetivo de tudo isso, do controle dos propósitos, para que você receba o céu, para que você esteja na glória. O objetivo de tudo isso, irmão, o objetivo de tudo isso, para pensar e fica louco que nem eu. O princípio e as coisas que tudo isso aconteceu é para que um dia eu esteja com o Senhor no céu. Mas muitas vezes eu jogo fora isso. O homem joga fora isso. Não entende, irmão, você está no trânsito, você vê aquele monte de carro passando, e você fala assim, mas por que Deus, Ele permitiu que isso aí tivesse carro, tivesse prédio? Para que tudo isso, toda essa história? Para que tudo isso, irmãos? Nós vamos saber a resposta depois, não agora. Mas por que tudo isso? Você começa a pensar, e aí você entende que Deus está no controle de todas as coisas, e que tudo tem um propósito. E o objetivo maior é alcançar o céu. Propósito significa o seguinte, segundo o dicionário, mas eu vou trazer algo para você aqui. O propósito é o que se quer fazer, realizar, é um plano, é um intuito, é um alvo, é uma intenção. Mas eu quero falar para você o seguinte, que às vezes nós confundimos propósito com objetivo. Eu entendo que o objetivo é o lugar onde nós queremos estar. E o propósito é o como nós vamos fazer para estar nesse objetivo. Está entendendo, irmão? Não sei se você consegue assimilar isso. As pessoas costumam alinhar essas coisas e falar que é a mesma coisa, objetivo e propósito. Eu entendo de maneira diferente. Eu acho que o objetivo é o lugar onde nós queremos estar, aquilo que nós queremos alcançar. E o propósito não necessariamente pode estar ligado lá. Por exemplo, o irmão que está do teu lado aí vai te convidar para o churrasco hoje. E ele falou que vai ser o churrasco mais top que ele vai fazer hoje. Qual que é o objetivo dele? É fazer um churrasco top.
Vai ser o melhor churrasco. Esse é o objetivo, é onde ele quer estar. Aí você chega na casa dele, né, para o almoço, você chega lá, você vê ele com uma tábua e um pedação de carne ali em cima da tábua e ele cortando essa carne. Aí você fala assim, irmão, qual é o propósito de você estar cortando essa carne? O propósito de eu estar cortando essa carne é eu deixá-la no tamanho certo para que quando eu for assar, que é o meu objetivo, ela seja feita da melhor forma. Então entenda, o objetivo é o churrasco, mas os propósitos, de propósito em propósito, nós chegamos ao objetivo. Então o objetivo, aquele propósito de cortar a carne não é para o churrasco, mas é para que a carne tenha um tamanho certo. Esse era o propósito do corte. Consegue entender, irmãos? Não sei se eu estou sendo claro. O propósito, esse propósito de cortar a carne, qual que é o propósito de cortar? Para que a carne fique num tamanho adequado. Eu preciso usar ela no meu objetivo? Não, eu posso guardá-la na geladeira e fritar depois na frigideira. Mas o propósito de cortar a carne é que ela fique menorzinha, para que eu coloque esse propósito lá no meu objetivo. E aí eu percebo que Deus, Ele tem os propósitos dia após dia na nossa vida, dia após dia. O propósito de Deus sobre a tua vida é te deixar feliz, te deixar contente, te dar saúde, te dar vitória, te dar bênção, te dar ensinamento, te mostrar a sua palavra. Esses são os propósitos de Deus na minha vida, para que esses propósitos se transformem em um objetivo. Eu posso receber todos esses propósitos de Deus e, no entanto, eu posso não ir para o céu, alcançar o objetivo. Mas os propósitos de Deus, ele vem todos os dias da nossa vida, derramando bênção, derramando paz, derramando alegria. É isso que ele quer sobre a tua vida como propósito. Qual o propósito, então, voltando lá, qual é o propósito de José no Egito? O propósito de José no Egito era alcançar o céu. Hã? Era ou não, irmãos? O propósito de José no Egito era para que alcançasse o céu? É isso? Não. O propósito de José no Egito é para que o seu povo, os povos lá dos seus pais, viessem morar no Egito para que eles tivessem alimento e se mantivessem vivos, crescessem e se multiplicassem naquele lugar próspero. Esse era o propósito de José no Egito. Isso tem ligação com o objetivo final, que é o céu? Tem. Mas passou por esse propósito primeiro. Qual é o propósito, então, da prova de Jó? Era o céu? Não. O propósito de Jó era que ele entendesse o poder de Deus sobre a vida dele, o controle de Deus sobre a vida dele, para que no final, sim, ele possa saber, olha, eu sei que o meu Redentor vive e no final ele se levantará. Esse era o propósito. Qual era o propósito de Moisés lá no palácio do faraó? Era ir para o céu? Mas o propósito era libertar o povo. Isso tem ligação com o céu? Tem. É um propósito que passa pelo processo para que se chegue depois lá na frente. E por aí vai, irmãos. E aí eu pego no propósito que Deus tem sobre a tua vida. Devemos estar sujeitos ao controle de Deus para que todos os propósitos dele se cumpram em nossas vidas. Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, se Deus está no controle, se Deus olha para a tua vida e você está aqui hoje, mas você não entende por que você está, e muitas vezes nós não entendemos mesmo o propósito de Deus na nossa vida. Nós não entendemos muitas vezes o que Deus quer nos mostrar através dos seus propósitos. Nós questionamos, mas isso é porque Deus está trabalhando na tua vida ainda hoje, para que você entenda esses propósitos. Vou te perguntar aqui um negócio. Conseguiu captar o que é propósito? Conseguiu captar que você tem um objetivo? Conseguiu captar que Deus está no controle de todas as coisas? E dentro dessa área de propósito, quantas vezes, irmão, você foi um Jó na sua vida? Passou por uma dificuldade, uma enfermidade, uma doença, perdeu seus bens,
perdeu as suas coisas materiais, mas ainda assim o Senhor te levantou, e o Senhor te colocou de pé porque tem propósito. Quantas vezes você ficou parecido com Moisés, com José, e teve que ficar num lugar onde você não queria estar, você não entendia porque você estava ali. Quantas vezes isso passou por nós, e aí lá no final você entende qual era o propósito. Quantas vezes você foi igual Josué, que teve que enfrentar inimigos muito maiores que você? Quantas vezes você se deparou com situações difíceis de ser resolvida, mas o Senhor, no seu controle, dentro dos seus propósitos, Ele te livrou, e Ele fez você vencer o seu inimigo. Eu não consigo mais viver sem estar o tempo todo pensando: Deus está no controle. Se isso está assim, é porque existe um propósito. Se eu vou entender ou se eu não vou entender, não importa. Existe um propósito e eu vou aceitar. Eu vou pedir, vou falar para o Senhor: tira isso de mim, tira. Mas o propósito é o que eu quero entender no final. Viva assim. O dia que você realmente assimilar na sua vida que Deus está no controle de todas as coisas, e que a tua vida, irmãos, é movida de propósito, você vai ser muito mais abençoado. Não estou falando de financeira, de nada disso aí não, de saúde, não estou falando nada disso aí não. Abençoado na questão do entendimento e saber que o objetivo está ali. Tem uma coisa, irmãos, que me tocou bastante, e isso aqui eu vou carregar para o resto da minha vida. E eu vou falar isso não é porque eu estou aqui e quero parecer algo que vocês possam imaginar que eu queira parecer, não é nada disso. Mas algo que aconteceu aqui nessa igreja que vai ficar marcado na minha vida, o resto dela, é aquela situação que aconteceu com a Jaqueline. Especificamente o quê? Quando eu ouvi o áudio do marido dela falando no WhatsApp. Isso, irmão, eu vou carregar para o resto da minha vida. Quando ele fala lá: olha, irmãos, ajuda em oração, porque a minha esposa ela está 100% dependendo de aparelhos. Ela está respirando 100% com a ajuda dos aparelhos. Mas quando eu vi aquilo foi como uma flecha dentro do meu ouvido, aquilo foi como um dardo que entrou no meu ouvido, e isso aí depois veio até uma mensagem que eu preguei aqui uma vez sobre a consolação de Deus e tal. Entrou como uma seta no meu ouvido, porque eu ouvi a voz de um homem da qual as esperanças neste mundo já não existiam mais, das quais a esperança de que a vida pudesse ser estabelecida talvez não existisse mais. Talvez o último sopro de esperança que ele tivesse fosse a oração dos irmãos e esperar na vontade de Deus. Não tinha mais nada para ser feito, a não ser esperar a vontade de Deus. Não tinha mais nada, e essa entrou no meu ouvido como uma seta. O tom de voz, o jeito que ele falou, não foi pelo que ele falou, mas foi como ele falou. E aí o pastor convocou lá uma oração, um momento de oração com a igreja toda. Vai vendo, irmão, você pega ali aquele detalhezinho lá do começo, em que o marido fala que a seta entra. Você fala, para ele não existe mais esperança. Só que no fundo você sabe assim, Deus, Ele pode mudar isso. E eu sei que o esposo sabe também que Deus pode mudar a situação. Mas a situação agora é que nós temos, e aí vem o andar da coisa. Aí o pastor pede oração, a igreja toda. Veja bem, irmãos, é um caminhar dentro de propósitos. É isso que eu preciso entender na minha vida. Aí o pastor pede oração e a igreja ora. E aí no outro dia vem a notícia de que ela já voltou à sua respiração, já não está mais 100% no aparelho. Irmãos, pode o Senhor criar uma terra em um dia, uma nação em um dia? Pode o Senhor restabelecer a saúde que estava precária em apenas um dia ou em algumas horas?
E aí eu olho, irmãos, e vejo que Deus tem propósito para a vida das pessoas. Sabe, o que é daqui para frente, talvez não importa muito, mas o que importa é o seguinte: se Deus te livrou de algo que estava para condenação, se Deus te livrou de algo que estava para a morte, te livrou de algo que estava para a tua destruição, entenda isso como propósito de Deus na tua vida, porque Deus tem coisa para fazer ainda na tua vida. Isso vai ficar marcado. E eu entendo quando Deus quer consolar. Agora eu entendo quando Deus quer fazer. Eu entendo que Deus ele tem o poder e o controle sobre todas as coisas. Eu entendo que Deus ele é um Deus de propósito. Então nós vamos caminhando de propósito em propósito, de propósito em propósito. Um dia você corta carne, no outro dia você ora, no outro dia você lê a Bíblia, no outro dia você faz o churrasco. Mas é de propósito em propósito nós vamos vivendo a nossa vida, para que nós alcançamos o objetivo final, que é a nossa salvação, que é a nossa alma salva. Mas espera aí, irmão, você esqueceu de um detalhe. E quando as pessoas oram pelo enfermo, e oram pela pessoa que está enferma, e ainda assim ela morre, ela vai embora e nos deixa, nós ficamos tristes, porque o Senhor levou o nosso parente, levou a nossa irmã, levou o nosso pai, levou a nossa mãe, levou o nosso filho. Nós não entendemos isso e nós perguntamos, então por que se Deus está no controle, Ele tira um da morte, mas Ele deixa o outro morrer? Explica aí, irmão. A única explicação que eu tenho para você sobre isso é a seguinte: que quando o Senhor leva alguém que você ama, quando o Senhor... Aí, irmãos, eu estou falando assim, entenda-me, eu estou falando alguém que já serve a Deus, alguém que anda do seu lado junto com Deus e Deus leva ele embora. O ímpio, ou a pessoa que não serve a Deus, cabe a Deus julgar e eu não vou entrar nisso. Eu estou falando de pessoas que nós amamos, que também serviam a Deus e que por um momento Deus pega e leva ela, e tira ela dessa terra e leva ela de volta. A única explicação que eu te dou, você aceita se você quiser, você acredita se você quiser. A única explicação que eu tenho para que Deus levou aquele parente que você ama e permitiu que a doença levasse ele, a única explicação que eu tenho é que o Senhor não aguentava mais ficar sem ele lá no céu. Quando Deus leva alguém que o serve, que ama ele, que serve a ele de toda forma, de todas as maneiras, e Deus leva, é porque Deus já não aguentava mais ficar ali no céu sem a presença dessa pessoa. Essa é a explicação que eu tenho para mim, e eu quero que você também entenda isso. Nunca encare a morte como algo que as outras pessoas entendem que é realmente o fim, que não existe mais nada além. Mas entenda que se Deus levou, é porque Deus queria ela ali do lado dele. Só. Quando Deus levou a minha mãe, eu pensei isso. Falei, o Senhor não aguentava mais ficar sem ela lá. O Senhor queria ela lá do lado dele. E isso conforta, irmão. Isso dá esperança. Isso mostra que Deus está no controle, que Deus tem propósito, e o propósito dele está até mesmo na morte. Pega isso aí. Pega isso aí. Será que as pessoas são capazes de entender isso? Não, só você que está aqui dentro dessa igreja hoje. Você que serve a Deus. Então, para finalizar, eu quero que vocês coloquem de pé. O objetivo dessa mensagem é trazer uma base, muito forte para você, para que você aprenda a encarar as coisas de Deus com mais maturidade. É trazer uma base para você entender as coisas de Deus de forma mais séria, de forma mais adulta. Entender o controle de Deus na tua vida como algo sério. Você precisa de algo?
saiba que Deus tem o controle. É isso que eu quero que você saia daqui, forte nesse sentido. Preciso de algo? Preciso. Deus tem o controle. Está acontecendo isso ou aquilo? Deus tem um propósito. Não sou mais criança para ficar choramingando pelas coisas que acontecem, mas eu quero ser adulto para entender que o Senhor tem o controle e o Senhor tem os propósitos, e eu estou aqui para receber isso de Deus. Que a tua vida mude a cada dia, não porque o irmão pregou aqui ou um ou outro pregou, mas é porque você tem aprendido a ser cada vez mais adulto, mais consciente do que é realmente a palavra de Deus e o que é o conhecimento na tua vida, e o que é o controle e o que é os propósitos de Deus na tua vida. Se você acha que não tem propósito, se acha que Deus não tem propósito na tua vida, você quer que eu te fale que tem? Não posso falar isso. A única coisa que eu sei é que um dia Deus vai olhar para você e falar assim: eu não aguento mais ficar longe de você, e vai te levar para aquele lugar que é o objetivo da nossa alma. Você consegue amar a morte? São coisas que estão além da... Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, Senhor, obrigado, Deus, por esta palavra. Senhor amado, nós te agradecemos, Pai, porque a tua vontade, o teu controle tem sido estabelecido desde o princípio. Antes que existisse todas as coisas, o Senhor já tinha o controle sobre todas elas. E a tua palavra diz que quando o Senhor age, ninguém pode impedir, porque o Senhor é o dono do controle, ó Pai. O Senhor tem o controle sobre todas as situações. Pai, em nome de Jesus, olha agora para os teus servos que aqui estão. Eles estão aqui nesta manhã, ó Senhor, talvez buscando algo de Ti, buscando, ó Pai, o controle que está aí contigo para resolver alguma situação na vida deles. Olhe para o teu servo agora, Pai. Eu não estou dando ordem, Senhor, eu estou apenas convocando e clamando a Ti, para que o Senhor atente, ó Pai, a vida dos Teus servos. Olhe para eles, ó Pai, para aqueles que estão nos vendo pela internet, toda casa onde está a Tua palavra, que o Senhor possa olhar e trabalhar na vida dos Teus servos e mostrar para eles que o Senhor está no controle. Pai, obrigado pelos Teus propósitos nas nossas vidas. Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos ajudado e firmado os Teus propósitos em nós. Nós muitas vezes, ó Pai, negligenciamos o Teu controle e negligenciamos o Teu propósito, mas nós queremos crescer diante da Tua palavra para entender que o Senhor está no controle e o Senhor tem todo o propósito em nós. Pai, abençoe a vida dos Teus servos e que nós sejamos cheios em todo o tempo, Pai, de acordo com a Tua vontade, de acordo com a Tua justiça, o Teu amor e até mesmo os Teus juízos, para que nós possamos entender a Tua vontade, o Teu controle, para estar dentro dos propósitos do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, derrame a Tua bênção sobre nós. Amém. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor, irmãos.